na aula de hoje, nós vamos ver uma forma simples e rápida de como calcular a porcentagem. Então, nós estamos começando a nossa aula de porcentagem. Quando nós falamos em porcentagem, o que nos remete à palavra porcentagem? Por cento. Cento quer dizer 100. Então, olha bem, porcentagem é uma razão. O que quer dizer a palavra razão? Vamos lembrar que a palavra razão é uma divisão entre dois termos. Então, razão quer dizer divisão entre dois termos. Então, olha bem, porcentagem é uma razão centesimal. Centesimal é igual a 100, representada pelo símbolo porcento. Esse símbolo nós chamamos de porcento. O que quer dizer porcento? Por 100. Então, a primeira coisa, esse símbolo nós lemos porcento, que quer dizer 100. Primeira coisa que nós temos que saber, porcentagem. Então, por 100, certo até aí? E esse símbolo nós chamamos de porcento, que quer dizer por 100. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Olha os exemplos que nós temos. Eu tenho 7%. E esse 7% eu quero transformar ele em uma razão centesimal. Como que eu transformo esse número 7% em uma razão centesimal? Então, vamos lá. Qual é a minha porcentagem? 7. Então, primeira coisa, ó, eu quero transformar em uma razão. Se eu quero transformar em uma razão, eu quero transformar ela em uma divisão. Divisão de quem? Então, eu tenho 7. 7. O que quer dizer esse símbolo? Quer dizer 100. Então, a razão centesimal é pegar esse símbolo e vir aqui com o meu denominador e escrever 100. Ou seja, eu transformei o meu 7% em uma razão centesimal. O que quer dizer uma razão centesimal? Quando o meu denominador é igual a 100. Vamos escrever? Quando o denominador é igual a 100. Então, razão centesimal quer dizer que ela é representada pelo símbolo porcento, só que na nossa razão, na nossa divisão, o nosso denominador tem que ser igual a quem? A 100. Então, olha como é fácil. Eu tenho 5%. Então, vamos montar primeiro. É uma razão, já vamos montar a divisão. Quem é o número? 5%, nós vamos transportar ele aqui. Ou seja, transferir o meu porcento aqui para o nosso denominador. Agora, 15%, eu quero transformar meu 15% numa razão centesimal. Vamos lembrar que este símbolo é por 100, ou seja, 15 dividido por 100. Então, 15 dividido por 100. Por isso que é uma razão centesimal. Vamos recordar? 7%. 7 dividido por 100. 5%. 5 dividido por 100. 15%. 15 dividido por 100.
que é a nossa razão centesimal. Então, nós vamos para o primeiro exemplo de como calcular a porcentagem. Eu quero calcular 20% de 700. Para calcular o 20% de 700, nós vamos usar o método prático. Lembrando que eu posso usar também a regra de 3. Porém, nós vamos usar o método prático. O que é utilizar o método prático? Eu quero calcular 20% de 700. Então, eu quero calcular 20% de 700 reais. Então, qual é o valor de 20% de 700 reais? Primeiro, vamos lembrar o que é uma razão centesimal. Eu transformo a minha porcentagem em uma fração. Lembrando que centesimal é 100. Então, vamos lá. Transformando, lembrando que eu estou usando o método prático, tá bom? Vamos primeiro transformar o 20% em fração. Como que eu faço isso? 20%. 20%. Então, eu transformei a minha taxa percentual em razão centesimal. Então, eu transformei a minha porcentagem em razão. Fica mais prático. Então, multiplicado por 700 reais, que é o valor que eu quero achar, os 20%. Agora, aqui eu tenho uma fração. O meu 700 não tem uma fração. Então, o que eu faço? Eu vou transformá-lo em uma fração. Se eu colocar aqui um 1, vai fazer alguma diferença? Não. Por quê? Porque 700 dividido por 1 é 700. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar os meus dois termos em fração. Mas por que isso? Porque eu vou multiplicar aqui, ó. Fazendo esta multiplicação, o que eu vou ter? Vamos lá? Multiplicação de frações. 20 vezes os 700. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 700 vezes 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. E vou abaixar esses 0. Então, ficou 14.000. 14.000 sobre 100 vezes 1, 100. E agora, o que eu posso fazer? Eu tenho 0 tanto em cima como embaixo da fração. Eu posso cancelar? Sim. Então, vamos lá. Esse 0 eu cancelo com esse. Esse 0 eu cancelo com esse. Então, o que me sobrou? 140 dividido por 1. Quanto que dá 140 dividido por 1? 140. Ou seja, quanto vale 20% de 700 reais? Então, 20% de 700 reais é igual a 140 reais. Esse aqui é usando o método prático. Então, nós vamos para o segundo exemplo de porcentagem. Lembrando que nós estamos usando o método prático. Numa escola de 900 alunos, olha o primeiro dado que foi dado pra gente. Numa escola de 900 alunos. Então, o total de alunos nessa escola é 900. Então, o total de alunos é igual a 900. Sendo que 42%, olha o outro dado que foi falado aí no problema pra gente. Então, numa escola de 900 alunos,
42%, então, 42% são rapazes. Então, 42% são rapazes. Então, esses aqui são os dados do nosso problema. Agora, vamos à pergunta. Calcule o número de rapazes. Para eu saber qual é o número de rapazes, eu vou ter que calcular a porcentagem. Mas a porcentagem do quê? 42% de 900. Então, 42% do 900. Como que nós vamos montar? Eu quero encontrar 42% de 900. Lembrando que eu estou usando o método prático. Então, eu quero calcular 42% de 900. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essa minha porcentagem em razão centesimal. Para eu transformar em razão centesimal, nós lembramos que o numerador é o 42, porque eu quero achar 42%. Então, o nosso numerador, vamos fazer aqui, ó. Então, no nosso numerador, eu vou colocar a porcentagem que eu quero achar, que no nosso caso é 42. E o denominador é o porcento, que quer dizer 100. Então, fica 42%. Transformando em razão centesimal, vai ficar 42 por 100. Ou seja, 42 por 100. Ficou uma razão centesimal. Vezes o 900. E agora, como que eu resolvo isso aqui? Eu vou ter que multiplicar. Multiplicar quem? Vamos colocar o 1 aqui, para ficar mais fácil para vocês. Nós vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos lá, ó. 42 vezes o 900. Estão vendo que eu tô fazendo passo a passo para vocês tentarem entender, tá bom? Então, primeiro, vamos voltar. 42%, transformei em razão centesimal. Ou seja, no numerador vai o valor da minha porcentagem, que eu tô querendo 42%. E embaixo, no nosso denominador, vai o 100, porque é por cento, ok? Vezes o 900. Por que 900? Que são 900 alunos. Bom, agora, o que eu fiz? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vai ficar 42 vezes 900 e aqui 100 vezes 1. 100 vezes 1, 100. Igual. Vamos fazer essa conta? 42 vezes 900. Vamos fazer aqui, ó. 42 vezes o 900. 2 vezes 9, 18. 9 vezes o 4, 36. Mais 1, 37. Aqui tem 2 zeros, vou baixar esses 2 zeros. Ficou 37.800. Então, vamos lá? 37.800 dividido por 100. Dividido por 100. Vamos cancelar o que dá pra gente cortar aqui de zero numa divisão? Esse zero eu posso simplificar com esse. Esse segundo zero eu simplifico com esse. Então, o que nos sobrou? 378 dividido por 1. 378 dividido por 1 é igual a quanto? 378. Ou seja, qual é a nossa pergunta? A pergunta é: quantos rapazes nós temos nessa escola?
sendo que 900 alunos, 42% são rapazes. Ou seja, qual é a nossa resposta? Nós temos resposta. Quantos rapazes nós temos? Nós temos 378 rapazes. Ou seja, pelo método prático, nós encontramos a quantidade de rapazes dessa escola.